nós temos uma senhora que lembra muito a senhora do 71. Cuidado, ele já foi preso por isso. Bruxa. Bruxa. A gente vai... Pessoal, eu vou colocar para vocês a fala de uma senhora, algumas falas, eu fiz alguns recortes aqui das falas dela. Ela foi empossada ontem como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Com vocês, Carminha, nossa bruxinha. Mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústria e enricando seus donos, não substitui a vida, mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de comunistas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. Eu queria colocar para vocês o segundo link, Brunão, por favor. A mentira continuará a ser duramente combatida. O ilícito será investigado e, se provado, será punido na forma da legislação vigente. O medo não tem assento em alguma casa de justiça. Até porque, como lembrava Rui Barbosa, não há salvação para juiz covarde. O Poder Judiciário hoje e sempre, o Tribunal Superior Eleitoral em especial, atua para honrar cada eleitora, cada eleitor, mantendo a confiança na cidadania brasileira plena, reconquistada nesses últimos 40 anos. Seguimos nós, serventes a essa confiança, afetuosa e republicana, sabedores como somos, de que é só pela confiança no outro ser humano que se constrói uma pátria democrática. Muito obrigado. Olha mais um trecho da Carminha, é um pouquinho diferente do primeiro que eu separei para vocês. Invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústria e enricando seus donos, não substitui a vida, mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Adriles, eu juro que eu escutei isso em algum lugar durante a União Soviética, o regime soviético, cara. Eu juro por Deus, é o discurso perfeito de um dirigente do Partido Comunista. O que é exatamente a diferença entre a verdade e a mentira que a ministra está colocando? A verdade, ela é a portadora da verdade, é isso que ela está dizendo? O Ministério, o Tribunal Superior Eleitoral é o portador da verdade absoluta. E se você não se coaduna, não se encaixa a essa verdade absoluta, você é um mentiroso, propagador de ódio, de fake news. Olha só o que ela está dizendo. As redes sociais são uma plataforma de disseminação de um ecossistema de mentira e ataque violento à expressão, à liberdade de expressão. É engraçado enfim, perceber que esses discursos abstratos, vagos e não objetivos, que parecem bacana, eles nunca chegam ao termo. Qual foi a violenta mentira que foi censurada durante o pleito de 2022, que teve também na ministra Carmen Lúcia como atuante no TSE? É dizer, é contestar a lisura das redes, das urnas eletrônicas e pedir aferição maior com voto impresso para além do voto digital. É dizer, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral agiu com extrema parcialidade durante as eleições, censurando a campanha de um
em favor de outro, a saber, não se poderia dizer que o Lula era abortista, não poderia dizer que o Lula foi um homem que foi condenado pela justiça ou que era ladrão, não se podia dizer que o Lula era amigo de ditadores que hoje entram no Palácio do Planalto recebidos com honra e pompa de chefe de Estado, um tapete vermelho. Era essa a agressão da violenta mentira? Eu posso até entrar aqui numa discussão mais filosófica. A verdade, dentro de uma democracia que pressupõe com humildade a perseguição da verdade, era colocada pelo diálogo e as redes sociais, que a ministra chama, assim como o Alexandre de Moraes, de um ecossistema da mentira e da desavença e da agressão, é o palco desse diálogo, pela primeira vez na história não só do Brasil, mas da humanidade, deu voz ao homem comum que fala por ele mesmo, e por isso mesmo mudou a geopolítica não só nacional, como mundial. Porque antes quem falava através das pessoas, numa deturpação da opinião pública, eram exatamente os juízes, os políticos, os jornalistas, a grande mídia. Hoje não. Hoje há realmente uma democracia real, não só no Brasil, no mundo, porque o homem comum tem exatamente a possibilidade de falar por si mesmo. E a agressão, na verdade, ministra Carmen Lúcia, é a agressão da censura. É quando a senhora estipula o que é a verdade e o que é a mentira, não só do ponto de vista factual, como subjetivo. Quando você cria um Ministério da Verdade, você cria um sistema opressor, meu Deus. Isso é discurso de ditadura. Isso é discurso de ditadura. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a objetiva verdade que vai transformar vocês num povo iluminado. Qualquer ditador, qualquer fascista disse isso ao longo da história. E a ministra, que é tida por muitos como moderada, está mostrando o que veio. Aliás, está mostrando, não, já mostrou. Ela, lembre-se, ela disse que era censora. Ela disse que estava censurando de viva voz. Quando ela, olha o exemplo, isso é ódio, isso é fake news, censurou um documentário do Brasil Paralelo que ela não tinha visto. Exatamente por achar que aquilo ali ia conspurcar a sua verdade suprema. E ela disse, estamos censurando, estamos flertando com a censura, estamos censurando até segunda ordem. E essa censura não cessou. As eleições acabaram e as pessoas continuaram a ser censuradas, continuaram a ser arrastadas, destruídas, desmonetizadas, contas bancárias bloqueadas, continuaram a ser presas por crimes de opinião colocados pela agora ministra da Verdade, Carmen Lúcia Barbosa.